estamos aqui voltando para o nosso quinto bloco da quinta aula. E nessa quinta aula, né, deixando claro, nós estamos fazendo aqui uma recapitulação dos principais pontos da questão da monografia aqui. A gente estava falando exatamente da questão do título, da importância, né, de fazer, de pensar num título prévio, ou de pensar num sumário prévio. Como eu disse, tem algumas pessoas que não gostam muito disso, porque engessa a monografia, mas eu acho isso muito importante. Dei alguns exemplos de títulos, né, para vocês, e agora vamos só falar rapidamente aqui como é que a gente poderia pensar, lembrar, né, um pouco, né, de como que a gente pensa a questão do sumário prévio, né. Eu sempre gosto de sentar com os meus alunos, né, para poder discutir a questão do título e a questão do sumário. Aqui eu não sei se vocês vão ter um orientador, né, tem até que saber isso, se vocês teriam um orientador de monografia, acho que não é o caso, mas como eu sou orientador de monografia lá na faculdade onde eu leciono, eu sento com os alunos, né, normalmente, pego o projeto desse aluno, vejo o que ele quer trabalhar, às vezes muda alguma coisa dentro do projeto, ali dentro do aluno, né, alguma coisa que ele não pensou, não tinha pensado quando da elaboração do projeto. E ali, então, eu vou elaborar com ele, já pensando ali um título e um sumário prévio para a monografia dele. Como que normalmente eu penso o sumário, né? Como eu disse para vocês, nas nossas primeiras aulas, né, a monografia ela tem necessariamente uma característica mais crítica, né? Eu não faço uma monografia só para poder descrever algum tipo de instituto jurídico, né? Isso é até interessante falar um pouco mais sobre isso, porque não dá para aceitar mais uma monografia, principalmente a monografia de um curso de especialização, né? Que ela seja uma monografia somente descritiva. Ou seja, é como se você estivesse fazendo aí aquilo que as doutrinas fazem, né? Ou grande parte das doutrinas fazem, que é pegar um instituto jurídico e descrever aquilo, ou seja, de que modo que a doutrina entende, de que modo que a jurisprudência entende, como é que isso funciona, qual que é a finalidade daquilo, quais são as características, qual é o conceito, qual é o objeto, qual é a natureza jurídica, ou seja, isso é uma coisa mais descritiva, né? Isso não serve para a pesquisa que vocês vão ter que, obviamente, desenvolver aqui no curso de especialização. A monografia, como eu disse para vocês, ela tem uma característica mais crítica, né? Necessariamente crítica. Só que para fazer crítica, eu não posso fazer crítica com base em conhecimentos que são do senso comum, né? Eu não posso simplesmente falar que determinado instituto é um absurdo, que determinada decisão é um absurdo. Esse tipo de linguagem é uma linguagem muito do senso comum. Eu preciso de um fundamento, vamos dizer assim, né, para fazer essa minha crítica. E esse fundamento é o meu marco teórico, né? A pesquisa, então, necessariamente, ela tem esse aspecto, vamos dizer assim, transformador, né, gente? Ela quer mudar alguma coisa, embora não mude, embora não ofereça, na realidade, uma proposta de mudança concreta. Mas a pesquisa ela sempre aponta ali algum tipo de falha, algum tipo de incompreensão em relação a determinados assuntos ou temas jurídicos, né? Então, o sumário ele vai ter que ser pensado dessa forma. Eu também tenho que pensar o sumário de forma que a monografia, obviamente, vai ter uma parte mais descritiva, né? Isso óbvio que tem. Eu falei que a monografia não pode ser toda descritiva, mas ela vai ter sim uma parte descritiva, né? Eu pego um pedaço dessa monografia, da minha monografia aí, que eu coloco ali no capítulo 2º, já que o primeiro é a introdução, né? Então no capítulo 2º ali eu coloco, eu faço uma parte mais descritiva, onde eu vou falar exatamente de coisas mais, de aspectos mais doutrinários, de questões mais jurisprudenciais, de questões mais históricas. Então isso aí são coisas que eu estou lendo e transcrevendo para o papel. Então isso é mais descritivo. Ou seja, eu não estou interferindo nisso, eu não estou avaliando isso ainda, né? Não estou criticando ainda, estou só apresentando um quadro, um panorama, né, para o meu leitor. Então a monografia ela vai ter isso, óbvio que vai ter isso. Então se for para pensar assim, vamos supor que eu estou trabalhando
aquele tema lá que eu sugeri, que eu até falei nessa última aula, a questão da súmula vinculante e o devido processo legal, uma contribuição a partir da teoria neo-institucionalista do processo. Bom, aqui eu tenho, nesse tema, duas questões importantes, já no título, né, que é a súmula vinculante e o devido processo legal. Então eu vou, obviamente, ter que descrever de que modo, né, que a doutrina, de que modo que a legislação, de que modo que a jurisprudência trabalha a questão da súmula vinculante. Ou seja, o que existia, eu posso até inclusive fazer um trabalho meio de comparação, né, como que isso funcionava antes da emenda 45 e depois da emenda 45, por exemplo. Então eu vou fazer ali essa primeira parte, uma parte mais descritiva em relação à questão da súmula vinculante. Posso apresentar ali um histórico da súmula vinculante, de onde é que ela vem, né? De onde a súmula vinculante vem, ou seja, do sistema lá de common law, né? E será que a nossa súmula vinculante tem alguma relação com isso ou não tem? Então eu vou ali, isso é tudo muito descritivo, ainda não estou me posicionando em relação a nada, né? E então eu vou falar sobre aspectos doutrinários, aspectos históricos, aspectos jurisprudenciais, se eu quiser comentar um pouco a questão da emenda 45, e aí fecharia aí o meu primeiro capítulo da monografia, ou melhor, o segundo, né, capítulo, onde eu vou tratar exatamente da questão da súmula vinculante. Em um outro capítulo, eu já vou falar da questão do devido processo legal. O que ele é, esse devido processo legal, né? E aí eu tenho N processualistas no Brasil, né, constitucionalistas também, que traduzem o devido processo legal de uma forma bem diferente. Seria interessante eu fazer uma descrição desse quadro, né? Apresentar um quadro aí de como que a escola paulista entende o devido processo legal, né? Como que a teoria da relação jurídica, do processo como relação jurídica, compreende o devido processo legal, e assim por diante. Então eu apresento aí um panorama também do que seria o devido processo legal. Também posso falar de onde ele vem, né? Que vem aí do direito norte-americano. Então eu vou também posso fazer aspectos históricos disso, né? Tudo isso é muito descritivo, sempre com citação, nada disso é tirado da minha cabeça, é óbvio, né? Porque eu vou ter que ler em algum lugar, sempre com citação. E aí eu acabaria então o que seria o meu terceiro capítulo da monografia, né? Já que é a introdução primeiro, no segundo a súmula vinculante, o terceiro sobre o devido processo legal. E faço ali, coloco o nome dele, né, devido processo legal, e coloco os subitens, 3.1, história, 3.2, aspectos doutrinários, 3.3, aspectos jurisprudenciais. Por exemplo, né, pode ser melhor do que isso, mas só para vocês poderem entender. Bom, num quarto capítulo, né, eu vou também, de novo, fazer um capítulo mais descritivo, só que agora eu vou aprofundar o que é o meu marco teórico. Eu vou pegar a chamada teoria neo-institucionalista do processo e vou estudar isso. Eu até posso, inclusive, nesse capítulo da teoria do processo, antes, inclusive, de falar do meu marco teórico, fazer uma pequena reconstrução teórica, né, das chamadas teorias do processo. Não precisa de pegar todas, mas eu posso pegar as três mais importantes, né, ou as três mais conhecidas, ou as três mais contemporâneas, que posso pegar aí a teoria do réu fato salário, posso pegar a teoria constitucionalista do processo, posso pegar falar um pouco sobre a questão da instrumentalidade do processo, que é outra teoria muito, muito influente, e depois falar da visão neo-institucionalista do processo. E aí sim, depois que eu expliquei, então esse capítulo meu, que seria o quarto, né, também é um capítulo extremamente descritivo. Não vou ainda me utilizar de nenhum tipo de crítica ou juízo de valor. Para só então, né, no meu último capítulo da monografia, antes da conclusão, né, fazer as críticas necessárias. Mas é interessante o seguinte, né, as críticas que eu faço à questão da compreensão da súmula vinculante e do devido processo legal são críticas que eu faço a partir do meu marco teórico. Então, aqui não é mais meramente descritivo, porque eu já vou me posicionar. Só que eu me posiciono, né, de acordo com a teoria neo-institucionalista do processo, né? Eu vou tomar posições a partir disso. Então, aí, nesse sentido, a pesquisa se torna mais crítica. Então, eu vou começar a apresentar ali, nesse capítulo, que seria o quinto capítulo, né, aquilo que nós chamamos de capítulo reconstrutivo, né?
Os capítulos anteriores, o 2, o 3 e o 4, nós até podemos chamar de capítulos desconstrutivos. Há uma distinção importante aí entre o que seja desconstrução e o que seja reconstrução. E necessariamente a nossa pesquisa ela é reconstrutiva, né? Aliás, nós temos só para abrir aqui um pequeno parêntese, né? Hoje em dia o que se espera do cientista do direito, né, ou do pensador do direito, do intérprete do direito, é que ele tenha uma visão mais reconstrutiva em relação ao direito, e não meramente descritiva. Porque descritiva, eu vou dizer o que o direito é. Reconstrutiva, eu vou dizer o que o direito deve ser. Então, nossa preocupação maior é com o que ele deve ser. Até porque nós temos aí uma Constituição de um Estado democrático de direito, e nós estamos em constante construção de um Estado democrático, né, de um Estado garantista, de um Estado constitucional. Nós estamos em constante construção disso. Claro que nós não chegamos lá ainda, mas aos poucos estamos conquistando isso em vários outros lugares. Então a pesquisa ela é necessariamente reconstrutiva exatamente por isso, né? Ou seja, eu quero apresentar ali, de certo modo, uma outra forma de compreender determinados institutos jurídicos, e não meramente descrever. Ok? Então, a desconstrução significa o quê? Desconstruir é, mais ou menos, desmontar, vamos dizer assim. Né? Você vai desmontar, você vai abrir aquilo. Ou seja, para que eu possa compreender a súmula vinculante, eu tenho que apresentar essa discussão por partes, né? Até para entender o que é a súmula vinculante. Seria mais ou menos o seguinte: eu quero entender, eu tenho um problema, sei lá, no motor do meu carro, né? Esse problema é um problema que não é de fácil, não é fácil detectar de onde é que está vindo esse problema. Pode ser uma pane elétrica, pode ser um outro problema na parte do óleo, não sei. Né? E aí, só que para eu entenda e compreenda de onde está vindo o problema, às vezes eu vou ter que desmontar o motor inteiro. Esse desmontar é o que nós chamamos de desconstruir. Eu não estou destruindo, eu só estou desconstruindo, estou desmontando para que eu possa detectar o problema. Então, às vezes é importante fazer essa desconstrução, para depois reconstruir. Então, depois que eu detectei o problema, agora sim é possível montar novamente essas peças de uma forma mais adequada. Né? Agora eu já sei como é que eu vou, já encontrei o problema, então agora eu vou reconstruir de uma forma mais adequada. Então, nós temos um problema hoje em dia no Brasil no judiciário. Né? É importante que eu desconstrua isso, entenda a Constituição brasileira, de que modo que ela trata o Poder Judiciário, né, entenda algumas normas, alguns regimentos internos de tribunais aí, para que eu possa fazer essa desconstrução e aí chegue a uma compreensão mais profunda do tema, e aí só depois eu faça uma reconstrução. Reconstrução necessariamente é uma crítica, apresentando realmente aí qual seria, vamos dizer assim, uma forma mais adequada de compreender determinado instituto, por exemplo. E aí sim eu parto para a minha conclusão. Né? Então, esse seria um exemplo de um sumário a partir desse tema, né, que pode ser outro também, mas pensar nesse sumário, né, já facilita demais a construção do texto. Por quê? Se eu já sei que eu vou ter que trabalhar no primeiro capítulo a discussão da súmula vinculante, falar sobre a história da súmula vinculante, se eu quiser até falar sobre direito comparado, eu vou falar sobre aspectos doutrinários e vou falar sobre aspectos jurisprudenciais, eu já sei mais ou menos onde é que eu vou ter que buscar isso. Né? Então, como que eu vou descobrir a história da súmula vinculante? Hoje em dia, os grandes manuais de direito constitucional já têm uma boa história da súmula vinculante. Eu posso também buscar em tese, dissertações de mestrado ou tese de doutorado, essa história da súmula vinculante. Eu posso também buscar em livros específicos sobre súmula vinculante. Né? Tem um livro do professor, até um livro já meio esgotado, né, do professor Lênio Luiz Streck, que fala sobre súmula vinculante, e tem um aspecto histórico muito bacana nesse livro, embora já seja um livro um pouco ultrapassado, né, que ele foi escrito na década de 90, se eu não me engano, mas é um livro muito bacana como ponto de partida para essa discussão.
Então, aí eu tenho um segundo capítulo, devido processo. Então, se eu já sei a questão que eu vou trabalhar o devido processo, eu vou também buscar livros que falam sobre o devido processo, né? Eu vou digitar ali no Google ali, o devido processo, vai aparecer N artigos sobre isso, né? A questão da história, o direito comparado. Então, vamos dizer, esse esqueleto da monografia, que seria esse nosso sumário prévio, ele é importante nesse sentido, porque ele já me diz exatamente o que eu vou ter que trabalhar. Só para fixar isso mais um pouco, né? Se a gente for pensar em um outro tema, aqui eu coloquei a questão do controle de constitucionalidade e a mitigação dos efeitos da decisão, seria o meu título, né? E um subtítulo, uma reflexão acerca do princípio da segurança jurídica entendido como direito como integridade. Bom, aqui também já dá para entender que eu pretendo fazer, vamos dizer assim, uma crítica, né, a essa mitigação dos efeitos da decisão do Supremo. E eu vou fazer essa crítica a partir de uma teoria que nós chamamos de direito como integridade. E outra coisa que eu pretendo fazer é exatamente contribuir, vamos dizer assim, para uma melhor compreensão do chamado princípio da segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Então essa é a nossa preocupação nesse tema, basicamente, aqui. Ou seja, será que realmente essa possibilidade que é dada ao Supremo nas duas legislações, né, na Lei 9882 e na Lei 9868, será que essa possibilidade ela não seria uma possibilidade que, na realidade, ela contribui para uma maior insegurança do que, na realidade, para a segurança jurídica? Então, são coisas que eu vou discutir nesse tema aqui. Rapidamente, como é que ficaria aqui, então, um sumário básico aqui para esse tema? Se eu penso nisso, obviamente vai ter lá a introdução, né? Um segundo capítulo eu falaria diretamente da questão do controle de constitucionalidade. Se eu quiser, que poderia ser interessante, fazer uma discussão em relação à história do controle de constitucionalidade, né, até para entender de onde vem essa questão da mitigação dos efeitos, onde que isso começou. Então eu vou fazer uma história, uma reconstrução histórica, né, do controle, ou seja, qual foi a primeira ação do controle lá nos Estados Unidos, no caso Madison versus Marbury, e fazer uma reconstrução disso também, uma reconstrução mais histórica, desculpa, uma desconstrução mais histórica. Então, eu falaria nesse sentido aqui de uma história do controle de constitucionalidade, até falar do modelo alemão, e aí talvez seria interessante fazer uma comparação, já que a mitigação dos efeitos da decisão ela é uma possibilidade, né, que vem como influência do direito alemão. Então eu falaria sobre isso aí no primeiro capítulo. Depois eu poderia falar realmente o que é a mitigação dos efeitos, ou melhor, se eu quisesse até esmiuçar mais, né, eu poderia falar sobre os efeitos da decisão. Quais são os efeitos da decisão no controle de constitucionalidade, né? Aquela discussão se é ex tunc, se é ex nunc, se é erga omnes, se não é, se é vinculante, se não é, quando que é, por que é. Então fazer uma discussão meio dessa, assim, mais doutrinária, para até chegar na questão da mitigação, que é exatamente aquela possibilidade que o Supremo tem de dizer que a norma pode retroagir, a decisão pode retroagir, ou não pode retroagir, ou inclusive que ela só começa a gerar efeitos a partir de uma data fixada depois do trânsito em julgado da decisão. Então isso é uma possibilidade que aí o Supremo tem, e isso, alguns autores têm criticado isso, porque isso na realidade poderia ser algo bastante, vamos dizer, grave, né? Bastante caro a questão da segurança jurídica. Para só então eu entrar no meu outro capítulo, onde eu ia trabalhar a questão da segurança jurídica. E aí sim eu posso fazer um capítulo bem interessante sobre segurança jurídica, onde eu vou discutir principalmente a partir de Kelsen, por exemplo, que é um autor, talvez um dos mais importantes autores nessa discussão da segurança jurídica, né, desde a sua teoria pura do direito. Eu posso falar um pouco ali, um capítulo meio refletindo sobre esse posicionamento, vamos dizer assim, positivista de o que seria a segurança jurídica. Então eu vou apresentar aí desde o Kelsen, né, passando por autores como Hart, que também é um positivista. Posso fazer uma discussão com autores um pouco depois disso, né, que são também importantes, como por exemplo Friedrich Miller,
que é um autor também que trabalha um pouco essa discussão da segurança jurídica, né? Posso falar sobre o próprio Habermas, o que é segurança jurídica e algo assim. Só que aqui, nesse capítulo, eu vou fazer também um panorama do princípio da segurança jurídica. E aí depois, num outro capítulo, eu ia escrever a questão do direito como integridade. Ou seja, qual é a proposta de Ronald Dworkin para a compreensão do que seria o princípio da segurança jurídica? Ou seja, de que modo que eu vou compreender, né, aquela ideia de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nós, só para a gente lembrar, né, os autores como Dworkin, como Habermas, ele trabalha a segurança jurídica sempre acompanhada do seu par, que é a ideia de aceitabilidade racional. Tanto que esses autores, tanto Dworkin como Bob, né, como Habermas, trabalham a ideia de que o direito legítimo é esse direito que consegue satisfazer esse binômio, né? Ou seja, o direito legítimo necessariamente ele tem que ter segurança jurídica e aceitabilidade racional. Lembrando aí, né, segurança jurídica é o direito, aceitabilidade racional é a moral, tá? Então, essa seria a relação para esses autores. E aí, de que modo, então, que o Dworkin trabalha a questão da integridade para incrementar, né, a leitura do princípio da segurança jurídica. Então, feito isso, aí sim vou destrinchar, já que no capítulo 2 eu fiz uma crítica ao positivismo, né, eu posso pegar o Ronald Dworkin e já começar a falar sobre a crítica que ele faz ao positivismo, por que ele acha que o positivismo está equivocado em alguns aspectos, né, e vou, obviamente, aí construir um capítulo com vários pontos da teoria do Dworkin, até para poder reforçar o que seria essa teoria. E aí chego a minha, de novo, né, aí chego ao capítulo que a gente chama de capítulo de aspectos críticos, onde eu vou fazer uma crítica à compreensão de segurança jurídica dada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, essa ideia de mitigação dos efeitos, que é muito utilizado, vamos dizer assim, pelo Supremo, é algo que, na realidade, provoca uma maior insegurança jurídica e não uma maior segurança jurídica. Na realidade, aqui, quando eu falo de mitigação dos efeitos da decisão, a segurança aqui ela se torna não uma segurança jurídica, mas sim uma segurança econômica, vamos dizer assim, né? E aí a impressão que se dá, ou segurança política, né? A impressão que se dá é que o Supremo ele inverte aí, ou seja, ele lê, né, essa questão da segurança jurídica da forma que ele bem entende, tá? Então, quando eu falo isso de mitigar os efeitos, de jogar o efeito da decisão lá para frente, em razão de alguns interesses públicos, por exemplo, ou em razão de segurança jurídica, na realidade o que eu estou pretendendo na realidade é garantir uma segurança econômica ou uma segurança política para o Estado, e não uma segurança jurídica, tá? Então, nesse meu capítulo último, eu faria uma crítica à questão da mitigação dos efeitos, né, e da compreensão de segurança jurídica dada pelo Supremo. Para então chegar à minha conclusão da monografia, onde eu não vou, obviamente, falar que concluir a favor daquilo, a favor de outra coisa. Na conclusão, eu escrevo com as minhas palavras, faço um resumo daquilo que eu compreendi, né, dentro daquela proposta que eu pretendi fazer, tá, como já foi falado. Bom, em relação à questão do sumário da monografia, do título da monografia, é claro que nós temos uma aula específica para isso, mas é sempre importante bater nessa tecla, porque isso realmente facilita bastante. Eu até me disponibilizo, né, no meu último bloco eu vou disponibilizar o meu e-mail para vocês, se vocês quiserem mandar e-mails para discutir alguma coisa, na medida do possível eu vou respondendo, até porque também eu tenho muitos orientandos na instituição onde eu leciono, mas eu posso ajudar em alguma coisa, indicação de livro, talvez ajudar aí na questão como é que chama, do foco do tema, né, da escolha do marco teórico, talvez até mesmo possa tentar ajudar em alguns aspectos na questão do sumário, né. Então, eu ainda vou disponibilizar isso para vocês na minha última aula, no meu último bloco, vou deixar o meu e-mail para vocês, aí nós vamos entrando em contato. Para aqueles que tiverem interesse, é sempre bom colocar que é aluno aqui, né,
do Instituto Eupídio Donizete, porque aí facilita bastante também a localização no e-mail. Bom, lembrando também, né, gente, em relação à questão da construção do sumário e construção do título, eu dei algumas aulas, né, para falar, eu apresentei para vocês aí, se eu não me engano, 3 ou 4 grandes marcos teóricos utilizados nas pesquisas em direito na atualidade. É claro, existem outros marcos teóricos, mas esses que eu apresentei para vocês são os mais utilizados, né, porque esses autores eles trabalham dentro de uma perspectiva mais crítica, né, de uma perspectiva também que a gente chama de perspectiva reconstrutiva. São autores que visam a construção realmente de um Estado democrático de direito, na defesa dos direitos fundamentais, então eles são autores muito importantes dentro dessa discussão. E aí então falei, né, rapidamente da teoria do Ronald Dworkin, e de alguns pontos da teoria do Ronald Dworkin, explicando quem é o Ronald Dworkin, falei que ele era alguns dizem que o Ronald Dworkin é um liberal, outros dizem que ele não é tão liberal assim, mas, né, essa seria a ideia. Falei também sobre a teoria do Habermas, onde alguns vão dizer que o Habermas é um liberal, outros vão dizer que o Habermas não é liberal, que ele é um procedimental, né, ou melhor, um procedimentalista, algo que eu acho melhor, né, que melhor representa ele, essa questão de uma teoria procedimentalista do direito. Falei também dos principais pontos da teoria do Habermas, né, da questão da relação da moral com o direito, da relação da esfera pública com a esfera privada, né. Falamos também do Robert Alexy, que é um autor que recorrentemente, né, é citado pelo Supremo Tribunal Federal, recorrentemente é citado por grande parte das nossas doutrinas de direito constitucional, nossas doutrinas de direito administrativo, de direito processual, né. O Robert Alexy é um autor que está muito forte ainda na tradição brasileira, né, e falei um pouco sobre ele. E também falei sobre um outro autor que talvez menos trabalhado, mas tem uma importância também fundamental nessa discussão, que é o professor alemão chamado Klaus Günther, né? Aliás, nós falamos aqui sobre 3 juristas e filósofos alemães e falamos sobre um jurista e filósofo norte-americano. Né? Tem outros, né, gente, pelo amor de Deus, mas esses são os que eu acho principais. Então, o Klaus Günther, na realidade, também oferece uma outra leitura em relação à questão, principalmente, da prática judicial. Né? Tanto o Alexy, como o Dworkin, como o Günther, são 3 autores que têm uma preocupação central com a questão da prática, né, judicial. O Habermas é um autor um pouco mais amplo, né, porque ele não trabalha somente a questão da prática judicial. Ele trabalha também a questão da hermenêutica, trabalha a questão do Estado, trabalha a questão da legitimidade, da sociologia. Então ele trabalha alguns outros aspectos que são extremamente importantes. Bom, eu vou encerrar esse bloco por aqui e no próximo bloco a gente vai falar sobre a questão da bibliografia que eu utilizei, né, para construir essa aula. Obviamente eu vou falar de como que isso está organizado e também falar da questão do e-mail que eu vou disponibilizar para vocês aí. Tá? Já voltamos já.